Cara, eu tive um sonho um dia desses, mas foi muito louco, muito louco. Vou contar pra vocês. Imagina só, eu visitei alguns lugares nesse sonho. O primeiro lugar que eu entrei é absolutamente fora da realidade. Imagina um lugar que você entra e que você tem à sua disposição todos os remédios e toda a realidade medicinal na palma das suas mãos. Um estabelecimento que você entra e as paredes são recheadas com todos os produtos, basicamente um local que reúne toda a evolução da realidade farmacêutica e medicinal da história da humanidade, desde o primeiro desenvolvimento de qualquer tipo de fármaco até os dias de hoje. Tudo que houve na história da humanidade na descoberta de curas para todos os tipos de doenças, você encontra resumido em um único estabelecimento, em um único local. Você entra e você tem acesso a todos os tipos de fármacos, para todos os tipos de remédios, de doenças que você nem sequer imagina que existam. É inacreditável. Eu entrei nesse lugar, eu não conseguia acreditar a quantidade a diversidade, tudo na palma da sua mão. E não é um único estabelecimento, mas a cada esquina você encontra um desses estabelecimentos, e são de várias marcas, são vários estabelecimentos de empresas diferentes que competem pelo preço. Então você pode bater preço até em uma mesma via, você tem acesso a diversas dessas empresas e pode procurar o preço mais acessível na competição do mercado. Inacreditável. Só que já não bastasse isso, eu já estava chocado com isso, fui levado até um outro estabelecimento que é mais impressionante ainda. É um local que vocês não vão nem acreditar, vocês não vão entender. É um local que quando você entra, você tem todos os produtos alimentícios e de higiene e de uso doméstico e de uso do cotidiano. É um local que você entra, é enorme, para começo de conversa é enorme, e são vários corredores com plaquinhas para cada tipo de consumo que você quer ter, né? Você tem só biscoitos, só materiais de higiene, só arroz e feijão, só bebidas. E é um local onde, fora esses corredores, você tem uma ala ainda só para verduras e legumes, e uma área só para carnes e frigorífico. Tudo isso num mesmo ambiente enorme, onde você tem na palma das suas mãos o acesso a todos os bens de consumo relacionados à alimentação e uso cotidiano. É um negócio, né, que você não sabe por onde começar, você não sabe por onde ir. É um negócio inacreditável, e não é um só estabelecimento. São centenas desses estabelecimentos a cada esquina que você vai, dos pequenos aos maiores, e cada um deles de uma empresa diferente, ou seja, eles disputam pelo mercado e acabam tendo que criar preços mais vantajosos para se colocar melhor no mercado. Então você pode bater preço, você pode ir em busca do melhor preço para você. É um negócio assim fora da realidade. E depois me levaram a um outro local que esse aí realmente eu fiquei sem ar, porque imagine um local onde você entra e você não vê o fim daquele lugar, e você tem tudo o que há em relação à construção, em relação à decoração. A sua casa, se você vai construir ou se você vai investir na sua moradia, você vai encontrar acessórios para todos os tipos de coisas em relação à sua casa. Você quer construir uma casa, você quer decorar ou investir ou arrumar algum item da sua casa, você tem ali dentro de um único estabelecimento que você não vê o fim daquele lugar. Você tem pisos, azulejos, telhas, decorações, acessórios dos mais variados tipos, para banheiro, para sala, para cozinha, para tudo. Em um só lugar você encontra tudo o que você precisa para estabelecer a sua própria moradia. É inacreditável. Mas por fim, me levaram a um último local que realmente não encontro palavras para explicar, porque é um negócio gigantesco, muito maior do que esses que eu acabei de falar para vocês. É um negócio sem tamanho, é descomunal. E lá dentro
você encontra todos esses estabelecimentos que eu falei e muitos outros dentro de um lugar só. Você entra no lugar e são andares, são vários andares, tem subsolo, no subsolo assim você estaciona carros e mais carros no subsolo, e depois tem umas escadas assim que elas andam sozinhas, um negócio inacreditável, a escada anda sozinha, é uma tecnologia assim que você não faz noção, e você vai subindo andar por andar, e você tem lojas e mais lojas e mais lojas, com tanto a loja de fármacos, quanto a de alimentos, quanto a de moradia, quanto tudo o que você puder imaginar. Você tem centenas de lojas com todos os produtos de consumo possíveis para você estabelecer a sua própria vida segundo suas próprias vontades. E é um negócio gigantesco. E não é um só. São vários deles e você pode escolher qual você quer ir e bater preço e escolher o melhor, aquele que cabe melhor na sua vida. É um negócio que eu estava sonhando com isso e eu falei, meu Deus, que mundo é esse? Que mundo é esse? Mas aí você se pergunta, tá, mas tá bom demais isso aí, porque apesar de você ter tudo nas palmas das suas mãos, provavelmente não são todas as pessoas que têm acesso a esse consumo todo, né? Provavelmente esse consumo é destinado a uma pequena elite de pessoas que possuem uma aquisição financeira suficiente para poder estar usufruindo desse consumo. Provavelmente a grande maioria da população não tem acesso a isso. Mas nesse sonho que eu estava, a maioria das pessoas tinha acesso sim, porque você entra numa loja dessas de fármacos e não são preços exorbitantes. Você compra um paracetamol, você compra um produto qualquer ali. Eu mesmo saí dessa loja de fármacos, eu gastei R$30 e levei tudo que eu precisava. Existem remédios mais caros para questões mais graves, sim, mas no geral do cotidiano, do dia a dia da sua vida, você consegue ter acesso a isso. E no mercado, local onde você tem todos os produtos alimentícios, você tem produtos mais caros para as pessoas que têm melhor condição aquisitiva, mas você também tem os produtos mais baratos. Todas as pessoas têm acesso, não é o fim do mundo. Às vezes o valor é um pouco caro, mas no geral a maioria das pessoas tem acesso, e não são só esses supermercados, você tem também sacolões e uma série de outras possibilidades para você manter a sua vida alimentar. No geral, as pessoas têm acesso a isso tudo, porque nesse sonho que eu estava tendo, existe muito assistencialismo também do governo. Então as pessoas de baixa renda hoje em dia têm acesso a muita coisa em função de uma série de assistencialismos que o governo proporciona, que são bons. Ou seja, você tem facilidades para as pessoas que têm carência, elas têm acesso a programas do governo que facilitam a vida dessas pessoas. Ou seja, a educação é de graça, a saúde é de graça, saúde pública, educação pública. Ou seja, o Estado faz o seu papel na medida que tem que ser feito. Não há um exagero da participação do Estado na vida das pessoas, o que é ótimo, mas também não há ausência do Estado na vida das pessoas. O Estado, ele tenta pelo menos garantir a educação, a saúde e a segurança. Então as principais duas coisas que você precisa ter, que é educação e saúde, essas não são as melhores do mundo. Claro que nada é perfeito no mundo, mas neste meu sonho, nesse lugar que eu estava, a educação era de graça e você tem uma escola pública a cada esquina, escolas municipais, escolas estaduais com professores preparados, inclusive sou eu um desses professores. Se você observar na sala de aula, por exemplo, que eu frequento todos os dias, numa sala com 30 alunos, todos possuem celulares de R$1.000, de R$1.200. São alunos da rede pública estadual, são alunos de classe média baixa, alguns de classe baixa. Ou seja, o acesso ao consumo, o acesso à tecnologia não é uma exceção para uma elite rica. Hoje em dia, com a facilidade com que as coisas estão se tornando, as pessoas têm acesso. E o mais interessante é você perguntar numa sala de 30 alunos, pedir para levantar a mão quais deles têm celular com a tela rachada. Isso é uma coisa que eu fui vendo aos poucos em sala de aula durante 5 anos de educação. Você observa, é assustador.
mas 90% dos alunos têm a tela quebrada que parece uma teia de aranha. 90%. Existem turmas que você pergunta, quem tem tela quebrada levanta a mão, e são poucos os alunos que não levantam a mão. Todos eles são de classe média baixa, possuem celular de R$1.000 com a tela quebrada. Esses dias mesmo perguntei para um aluno, você tem um celular tão bom assim? Por que a tela está quebrada? Foi você que comprou esse celular? Não, professor, esse celular eu ganhei. Ah, tá. Então é por isso que a tela está quebrada. Porque se você tivesse comprado, se você tivesse suado para comprar um celular de R$1.000, essa tela jamais estaria quebrada. Todos esses alunos possuem a tela quebrada porque não dão valor, porque não conhecem o valor do sacrifício para você adquirir um celular desse. Ganham dos pais de mão beijada, todos de classe média baixa, e os adolescentes não sabem dar valor. Porque um celular de R$1.000 que você quebra a tela, você não sabe dar valor ao que você tem. Não sabe o valor do sacrifício. E as classes média baixa, né? A classe média baixa, as pessoas com uma dificuldade de renda têm acesso à educação gratuita, e o aluno que se esforça, o aluno que tem força de vontade, ele consegue alcançar, inclusive, as universidades que também são gratuitas, caso ele se esforce de verdade. Ah, não vai ter acesso à universidade? Vai ter acesso. Quantos alunos eu já não formei na escola pública que hoje são estudantes em universidades federais? Eu estudei em escola pública e me formei em universidade federal, porque uma coisa é vagabundo, outra coisa é aquele que aproveita a oportunidade. A escola pública não é melhor, não é a melhor, mas você, de graça, numa escola pública, se você tiver força de vontade, você consegue entrar numa universidade pública também, que também você não vai gastar. Então, a educação é pública, basta só você querer. Empregos, às vezes falta, não é todo mundo que tem acesso, existe uma carência sempre vai haver, porque existe muita gente e às vezes não tem emprego para todos, o mundo não é perfeito, mas na maioria dos casos, se você tiver força de vontade, dedicação, determinação, se você tiver um pouco de competência naquilo que você faz, você vai conseguir se empregar sim, e o valor de um emprego é pouco. Você vai ganhar R$1.500, vai ganhar R$2.000, vai ganhar pouco, mas o suficiente para você garantir uma subsistência normal, de você ter o seu cantinho, de você poder entrar numa loja de fármacos, numa loja de alimentos, numa loja de roupas. Inclusive existem estabelecimentos só de venda de roupas. Ah, mas são caríssimas, você não vai ter acesso? Não, existem lojas para granfinos e existem lojas em atacadão no centro da cidade. Você vai encontrar lojas que vendem roupas a preço muito barato, inclusive brechós também. Então, assim, nesse sonho que eu tive, essa história de que o capitalismo não fornece, não dá acesso ao consumo a todos, e que apenas uma pequena parcela da população tem acesso ao consumo que o capitalismo provê, né? Isso, nesse sonho que eu tive, não é real. As pessoas, na maioria, têm acesso ao consumo, e cada vez mais, quando você une o assistencialismo do Estado, a realidade pública com a realidade privada, as pessoas, na maioria das vezes, têm acesso a tudo. Não ao que há de luxo, mas o que há de luxo não interessa. Você não precisa de muito luxo, você precisa de uma vida normal, e uma vida normal está sendo bem proporcionada por esse tipo de lugar onde estava eu no meu sonho. Mas infelizmente eu acordei, e acordei no país que eu moro, na cidade que eu moro. Eu moro em Cuba, e logo que eu acordei eu pude me relembrar o prazer que é viver em um regime comunista. Olá pessoal, aqui quem fala é a Zoe Martinez, e hoje eu trouxe minha mãe, Djamela, para falar um pouquinho mais sobre a alimentação em Cuba. A gente trouxe algumas coisas, e porque ela tem mais experiência que eu, né? Ela viveu mais tempo, teve o azar de viver mais tempo em Cuba. Então, mãe, a palavra está com você. Oi pessoal, eu sou a mãe da Zoe, meu nome é Djamela, e pois eu morei 32 anos em Cuba, então tenho uma ideia mais, como dizer, certa, adequada, precisa do que acontece lá. Então
Então eu queria mostrar para vocês, assim, em que consiste a cesta básica que o governo dá racionada para as famílias, que é por pessoa, não é por família, em aquela famosa caderneta da alimentação. Então, isso tem mudado através do tempo, nunca foi assim muito abundante, nunca foi suficiente para ter uma alimentação adequada, nenhuma das épocas da revolução, das etapas. Mas, particularmente depois da década de 90, com a caída da União Soviética e do campo socialista, a coisa piorou muito, muito, muito. A carência chegou a níveis assim de racionamento praticamente total, né? Então, tanto que muitas pessoas começaram a aparecer doenças que até esse momento não tinham aparecido, que são endêmicas, por conta da falta de alimentação. Então, atualmente, eu vou mostrar na província de Guantánamo, que é mais ou menos o mesmo que em todas as províncias orientais, que é a zona assim, mais discriminada de Cuba, mesmo sendo o berço da maioria das gestas independentistas de Cuba, mesmo sendo o berço da Revolução Cubana, mesmo sendo a terra dos Castro, porque eles são orientais, mesmo sendo a terra dos maiores líderes da história de Cuba, revolucionários, tem sido, através das 5 décadas e pouco da Revolução Cubana, tem sido a região de Cuba menos favorecida, mais esquecida, mais discriminada em todos os sentidos. Mas é a igualdade social. Pois é, mais uma contradição. Então, porque, bom, em Havana, mesmo tendo carências, tem um pouquinho mais de produtos dentro dessa cesta básica. Mas eu vou mostrar atualmente como é que é em Guantánamo e em parte do Oriente. Então, por exemplo, vamos falar por pessoa. Uma pessoa por mês vai receber, pelaquela caderneta, vai receber uma quantidade mais ou menos assim de arroz para 30 dias ou 31, dependendo do mês, né? Tem meses que tem mais um dia. Então, isso equivale aproximadamente a 2,5 kg de arroz para 30, 31 dias por pessoa. Então, sem contar que lá em Cuba tem que comer todo dia isso porque não tem variedade de alimentos, né? Então, difícil. Então, essa quantidade aqui que vocês estão vendo de feijão, ó, é o equivalente a meio quilo, pouquinho menos de meio quilo de feijão por pessoa para o mês todo. E sempre é feijão preto, não tem outra variedade de feijão. E a qualidade? A qualidade é péssima, porque todos os produtos que chegam lá racionados, eles não são empacotados, não são, eles assim em atacado, mas tudo a granel. Daí, tipo, o arroz a gente precisa limpar antes de comer, porque ele pode ter eventualmente bichinhos, sujeira, pedrinhas. O feijão, mesma coisa. O óleo, que azeite de oliva não tem lá, óleo vem sendo uma quantidade assim, para 30, 31 dias por pessoa. Ele também não é assim fechado por unidade, ele vem assim em galões e a qualidade também é da pior, sabe? É tudo assim, uma cor bem escura, ele não é refinado, às vezes tem um cheiro forte, enfim. Então, que outra coisa? Tá fazendo o que aqui o leite, gente? Lá em Cuba, a gente só vê o leite até os 7 anos de idade, né? Depois é um iogurte de soja que eles dão, que só Deus sabe do que é feito. Então, isso daqui, ó... E tem que consumir nas primeiras 24 horas, porque estraga. Então, que outra coisa? Tem um pouquinho de sal, que às vezes não chega em dia também, pode acontecer que esses produtos não cheguem em dia e você não vai ter eles. Um pouquinho de açúcar também, bem pouquinho, assim, tipo uns, sei lá, 2 quilos para o mês todo. Isso é a cesta básica. Produto de higiene você tem que se virar. Tem que comprar os dólares
ou comprar quando tem uns que são fabricados, tipo, de uma forma assim artesanal, também de péssima qualidade. Então, isso é desse lado. Agora, da parte das chamadas carnicerias, que são tipo uns açougues, que também é racionado, aí você vai ter uma carne moída de soja, também que é péssima, 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 e em uma quantidade, assim, sei lá, acho que são onças, não chega a ser nem libra, a quantidade que dão por pessoa cada 15 dias. E essa aqui, para uma pessoa, por 30 dias, 6 ovos. Gente, ó, 6 ovos. E a gente não pode comprar no mercado negro, né? Porque pois é, ilegal. É ilegal, só que lá, basicamente, todas as pessoas conseguem se sustentar graças ao mercado negro, onde tudo é roubado e de procedência duvidosa, mas ainda assim, a gente não pode prescindir disso, precisa comer, né? Mostra a carne aqui, ó. Ó. Essa carne aqui, gente, olha isso. Conta aí, mãe, sobre a carne lá em Cuba. Pois é, a carne, assim, tem pessoas que não comem carne vermelha nunca, porque lá, não sei porquê, não entendo porquê, porque tem muita terra em Cuba, a terra é fértil, deveria conseguir se autossustentar, deveriam produzir, porque antes da Revolução, Cuba era mais produtiva que agora. Tem um monte de terra que está infértil, que está sem produzir nada, abandonada, podendo servir de sustento para a alimentação da população. Ou seja, que além de todas as coisas que já todo mundo sabe, o governo de Cuba tem sido um péssimo administrador e a carne de boi é uma coisa assim sagrada, mas não sagrada por religião, senão porque matar uma vaca pode dar 20 anos de cadeira. Então, é difícil assim, mesmo você sendo o dono da vaca, não poder usufruir dela do jeito que você quiser. Mas o Fidel pode, né? Pois é. Então, você só vai ter carne vermelha para os estrangeiros consumirem nos hotéis. E para os filhos do Fidel e a família dele, né? A família real. Eles têm uma vaca para cada pessoa da casa, porque cada filho tem um jeito de tomar o leite diferente. Uns com menos graça, assim, outro, né? Então, essa Cadê carne... a igualdade da essa revolução? carne lá é assim, uma coisa, um luxo mesmo. E é isso então, pessoal. Espero que você tenha esclarecido um pouco a visão de vocês em relação à alimentação em Cuba. A gente fica por aqui. Não esqueçam de se inscreverem no meu canal, dar um joinha, comentarem, compartilharem com seus amigos. E é isso. Obrigada por estar aqui. Obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau.